Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Olá, amigos. É um imenso prazer estar aqui a convite da nossa querida Maria Emília, realizando um singelo estudo num vídeo, né, que será veiculado através do YouTube da Casa Espírita da Paz, né, dirigida pela nossa querida amiga Maria Emília e o saudoso Jofre.
O tema que me foi proposto nesse estudo é educação moral. E para a gente começar, eu separei aqui uma leitura para a gente fazer do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel ao querido Chico Xavier, né? O capítulo é o 30, ou a lição número 30, como queiram, intitulada Educa, que tem relação direta com o tema proposto. Começa assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar ao heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Graças a Deus. Então, nesse momento, que todos nós possamos cerrar os nossos olhos físicos, elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o nosso maior e melhor exemplo, conclamarmos a sua presença, a sua divina presença, sua misericordiosa e pacífica presença. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, nós suplicamos o teu amparo, as tuas bênçãos, a tua paz, a tua luz em nossas vidas, para que tenhamos força de superarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos erros do passado, ainda tão enraizados em nosso ser, e conseguirmos, dentro dessa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá, manifestarmos essa divindade como foi proposto pela lição lida há pouco. Senhor, tu que exemplificaste melhor do que ninguém como fazer, ampara nossos espíritos, intercede junto aos nossos mentores espirituais, para que possamos cada vez mais, através das suas presenças, sintonizarmos com esses amigos dedicados que se comprometeram junto à providência divina em auxiliar a nós, irmãos menores, para que consigamos cumprir
com a proposta, com a responsabilidade que assumimos perante a espiritualidade maior no nosso projeto encarnatório. Que assim seja, Senhor, se conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, assim, feita a leitura e a prece, a gente já pode entrar direto no tema educação moral. E eu fiz uma pesquisa com a ideia de trazer aqui o encadeamento, né, para a gente colocar aqui para nossa reflexão. E a gente não pode esquecer de trazer sempre a questão 629, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta dos Espíritos, a mais curta do livro, Jesus, em uma só palavra, em um só nome. E é muito importante que a gente comece com essa citação, porque a gente está falando de educação moral. E educar é transformar. Educar é renovar. A educação liberta. A educação renova. A educação transforma. Porque a educação, ela amplia o nosso horizonte crítico, o nosso campo intelectual, o nosso campo de conhecimento material e também imaterial, porque através do conhecimento, do esforço íntimo de cada um, da leitura, da visualização de palestras, do audiobook, dos podcasts, enfim, da busca que cada um tem do seu jeito, da melhor forma, como convier, como der, mas enfim, que essa busca ela seja contínua, diária, né, ininterrupta, que a gente sempre tenha a manifestação plena da nossa vontade, da intenção de nos melhorar, de querermos progredir, de querermos ser melhores amanhã do que fomos hoje, e assim por diante. Isso é renovação, isso é transformação, isso é vontade aplicada, ou fé viva, que é o que o Mestre veio rogar a gente, veio nos pedir, nos exemplificando através das suas atitudes durante todo o momento que teve conosco. Foi através da fé viva, exercida pelo trabalho, pelo esforço, pela doação, né? Pela paciência, e também pelo sim, sim, não, não, quando era preciso, a gente sabe, né? Da sinceridade, da verdade. Isso também é importante, tudo é um processo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso exemplo, né? Então, se a gente está falando de educação, e a gente tem aqui os nossos mestres, né? Começando em casa, há aqueles que tiveram a oportunidade de ter pais, né? E mães, irmãos, avós, com esse convívio de pessoas que trouxeram bons exemplos, né? Infelizmente nem todos têm essa história para contar, mas aqueles que tiveram são os nossos primeiros mestres, né? São os nossos familiares. Depois, quando nos iniciamos na vida social, aqueles que também têm a oportunidade, porque essa oportunidade não é dada a todos, mas nas escolas nós começamos a conviver com outros mestres, os professores, aqueles que estão ali doando o seu através do seu trabalho, o seu tempo, né? Toda a sua energia psíquica, emocional, afetiva, a fim de melhorar a vida daquelas pessoas, daqueles seres ainda em tenra idade, no convívio com eles. Quem aqui não lembra fraternalmente, amorosamente, de tantos professores que fizeram parte da nossa educação, né? Desde uma idade tão pequena. E assim sucessivamente. E aí a gente dá início à nossa vida social, pessoas vão entrando nessa vida social, todos são objetos de ensinamento, todos fazem parte da nossa vida. A gente precisa ter a convicção de que tem um motivo e um propósito para que isso tenha ocorrido,
né? Porque a lei divina, ela é soberana, ela é perfeita, ela tem sempre um propósito para nós, e esse propósito a gente sabe qual é, que é exatamente o bordão que a gente mais executa dentro da filosofia espírita, que é: estamos numa escola. O planeta Terra é uma escola. O projeto encarnatório é uma oportunidade, é uma matrícula no ano escolar. Bom, tudo isso a gente se reporta a quê? Educação. É o tema proposto. Educação. Mas aí vem uma coisa ainda maior, que a gente está falando de moral. E aí, quando a gente vai falar de educação moral, a gente precisa fazer uma pausa e abordar um pouquinho essa palavra moral. Do que se trata? Então, moral é o exercício do livre-arbítrio. Ela é a base dessa pirâmide. Então, a moral é aquilo que a gente traz no centro do nosso espírito, da nossa consciência, que é elemento espiritual, não corporal, e que nos torna capaz de discernir entre o que é bom e o que não é bom. Então, todas as escolhas que a gente faz, elas são pautadas naquilo que a gente, em escolhas, né? O nome já diz, escolhas. A gente escolhe, a gente decide através do arbítrio. Quanto mais conhecimento, mais educação, mais ampliado o campo consciencial, maior é a nossa capacidade de escolher, de decidir. Mais ampla, então, é a nossa moral. Então, a gente precisa ter isso como base. E a ampliação da moral, ela vem através do intelectual. Então, a primeira parte é o intelectual. Então, é muito importante a gente querer conhecer, a gente estudar, buscar conhecimento, solidificar conhecimentos, perguntar, aprender com exemplos de pessoas que convivem conosco, né? Que nos exemplificam, e, acima de tudo, com esse exemplo maior, com esse mestre maior, que foi colocado aqui no início desse nosso bate-papo, que é o Mestre Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele traz assim: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Quando a arte de educar estiver fundada no estudo profundo da natureza moral, o homem reconstruirá o caráter da humanidade. Olha como é profunda essa colocação trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesse item, solidificando, né, aqui para a gente, ratificando e trazendo algo maior ainda do quão importante é esse progresso moral. Como foi lido aqui no início desse estudo, na lição de Emmanuel, intitulada Educa, colocando para a gente que as misérias do mundo em que vivemos, todas elas se devem ao nosso pouco desenvolvimento moral. Então, muitos de nós se chocam ainda, né, de maneira assim muito grotesca, com situações vividas mundo afora, e também no nosso país e em outros países, de uma maneira assim alarmante. E, no entanto, o que a leitura feita na abertura dos nossos estudos e essa citação do Evangelho nos deixa claro é que a gente não tem que se alarmar com nada. O que a gente tem que entender é que é tudo fruto do nosso pouco desenvolvimento moral. Que nós ainda somos espíritos, em termos morais, pouco evoluídos. Portanto, produzimos verdadeiras aberrações e atrocidades, as quais são citadas, vividas, sentidas diuturnamente aí nos
jornais sensacionalistas da vida. Bom, no capítulo 6 do livro, da obra O Cristo Consolador, há uma conclamação a nós, espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Amai-vos e instruí-vos. Então, vê que a questão da vontade de querer melhorar, de querer mudar, de querer progredir, ela sempre tem que estar ali. Então, para instruí-vos, é uma sugestão. Está colocada. Depende de quem? De cada um de nós. A gente precisa mover a nossa vontade, o nosso interesse nesse sentido, né? Ainda no livro dos Espíritos, na parte que trata de autoconhecimento e reforma íntima, vamos dizer assim, questão 919, tem lá uma questão: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Nessa máxima, resposta dos Espíritos, está colocada a necessidade de nós empregarmos também o desenvolvimento do nosso autoconhecimento, né? E o nosso autoconhecimento, como que a gente vai conseguir enxergar uma coisa, ver uma coisa, se aquela coisa está escura aos nossos olhos? Se a gente não consegue, a gente só consegue fazer diagnóstico daquilo que a gente conhece. Então é assim, ninguém consegue fazer diagnóstico, ensinar ou identificar algo que desconhece. Essa é uma questão filosófica pacífica. Então, para a gente se transformar, primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente tem que se burilar. A gente tem que se questionar. Para a gente conseguir questionar, a gente tem que ampliar os nossos horizontes de conhecimento. A gente tem que ler mais. A gente tem que querer conhecer um pouco mais sobre o humano, sobre a mente, como se processa a mente, sobre inteligência emocional, sobre os distúrbios que a gente pode de comportamento, sobre o espírito, independente de religião ou de religiosidade. Então, parte-se do princípio que todo mundo que estiver ouvindo esse vídeo, se a pessoa acredita na existência após a morte, independentemente da filosofia religiosa dela, se é que ela tem alguma, já é um passo. A partir disso, então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é esse espírito, como é que ele age, como é que ele interage, né? Para que a gente possa implementar uma programação mental de melhoramento, melhora de produção mental, de atividade mental, de pensamento, de controle das emoções, dos sentimentos, etc. O Livro dos Espíritos, ainda na questão 685, traz assim: qual o maior obstáculo ao progresso moral que a gente enfrenta? Resposta: o orgulho e o egoísmo. A influência dos homens sobre os homens é muito grande. Chegariam a moralizá-los se não fora a má vontade. A má vontade. Note que ele está claro para mim aqui, que ele diz para a gente, os espíritos dizem para a gente, de uma maneira muito clara, que o orgulho e o egoísmo, eles paralisam a nossa vontade.
eles se opõem, eles são forças antagônicas ao nosso progresso. Porque o orgulho e o egoísmo, eles são produções do nosso ego, daquilo que é material, daquilo que é a nossa personalidade. Então, por exemplo, eu aqui falando agora, quem está falando é o Felipe, mas espiritualmente eu não sou Felipe, eu estou Felipe. Então, esse Felipe, essa personalidade, esse ego, ele grita. Ele quer tudo para ele, na hora dele, do jeito dele. Sente ciúme, sente desejo, tem apego a pessoas, a coisas, etc. Mas espiritualmente, o ser que habita, né, que é o grande quantum de energia, né, mental que a gente carrega, sabe que a gente é muito mais do que essa personalidade que se comunica. Então a gente consegue doutrinar algumas manifestações indesejáveis do nosso ego, da nossa personalidade. Mas para isso acontecer, esse conhecimento tem que chegar até nós. Porque senão eu estou falando essas palavras e isso está soando vazio. Para quem não tem a mínima noção do que eu estou falando. Por quê? É preciso entender um pouco esses conceitos, né? Saber que espiritualmente nós somos resultado de uma série de milênios vividos, somos seres milenares que já trazemos no bojo da nossa consciência uma série de experiências, de conhecimentos, umas experiências vividas, e que temos capacidade sim de dominar, né, algumas manifestações provocadas pelo ser material que ocupamos. Porque o que é da matéria, o que é do espírito, é do espírito. E Jesus também disse isso. Então, outra questão aqui que o Livro dos Espíritos traz, na 643, por que o egoísmo é o vício radical? A resposta é a negação da caridade, portanto a maior barreira ao progresso. Por quê, gente? A caridade é o maior exemplo da fé viva, né? Então, você viver a plenitude da caridade é você viver o amor propriamente dito, a doação por excelência. Então, quem pratica de fato a caridade, pratica aquele amor citado por Paulo lá na carta aos Coríntios, né? Que não tem interesse, não tem apego, ele é desinteressado, ele é pleno, ele é puro. E a gente sabe que é muito difícil a gente viver esse sentimento, essa realidade, darmos esse quantum, porque a gente ainda não tem. Mas nós temos potencial para alcançarmos isso. E no início da leitura feita, né, no início desse estudo, também foi colocado isso. Então, a semente é o tronco da árvore frutífera em potencial, né? Então, nós temos todo o potencial dentro do nosso eu. Jesus também nos disse: sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer igual e ainda melhor. Por quê? Ele sabe que com o passar do tempo, com a lei natural da evolução, nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, ampliando as nossas consciências, e um dia vamos caminhar para esses seres, né, de conhecimento muito mais amplo do que o que temos atualmente. Precisamos exercer, né, o nosso arbítrio, o nosso desejo, as nossas escolhas, e principalmente direcionarmos a nossa boa vontade no sentido de nos educarmos e progredirmos. Na questão 837, ela diz assim:
o homem tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal? E a resposta é sim, e por isso há expiação. Ou seja, nós somos obrigados a expiar escolhas mal feitas no passado. Ou seja, lembra que a gente colocou aqui a questão de moral? Sabermos escolher entre aquilo que é bom e o que não é bom. Se escolhermos aquilo que não é bom, criamos um desequilíbrio, uma desarmonia energética na vida de pessoas e na nossa vida, que depois vamos ter que dar contas, né? A lei divina universal e a sua plenitude, para quê? Para reequilibrarmos as coisas. Não é questão de pagar, propriamente dito, porque isso por si só tem muito pouco valor para Deus. O que tem de valor é a gente aprender com os nossos erros. É isso que um pai e uma mãe sempre fala com o filho. Espero que você tenha aprendido com o seu erro para você não cometê-lo novamente. E quantas vezes a gente se depara com situações em que cometemos os mesmos erros. Como Paulo disse nas palavras dele, o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. No entanto, o mal que eu tanto luto para não fazer, eu ainda faço. É disso que a gente está falando. Exercer a consciência, tá lá. A personalidade Paulo e o espírito Paulo. O espírito Paulo dizendo, eu quero fazer o bem e eu quero lutar contra o mal. Mas a personalidade ainda me dá uma rasteira de vez em quando e eu ainda faço coisas que eu não gostaria de fazer. Mas a vontade daquele espírito é o quê? É de progressão, é de melhoramento. Tanto que ele já ele consegue identificar, né? Tanto que é bom como que é mal. E quando pratica o mal, o identifica e tenta não fazer novamente. É o que a gente espera que consigamos, né? Todos aqui, né? Não tem ninguém perfeito aqui que não escorregue, que não cometa erro, que não cometa equívoco, pelo contrário. Mas todos aqui, espero, estejamos na luta, nessa luta do lado do bem, do lado bom, ao lado do Cristo, implorando por sua ajuda, por sua proteção e desses amigos espirituais para o nosso progresso e melhoramento. Então, em obras póstumas, né, tem uma passagem muito interessante que diz que a missão do Espiritismo é regenerar a humanidade pela educação moral. A missão do Espiritismo é regenerar a humanidade pela educação moral. E aí a gente precisa entender, dentro desse conceito, que o Espiritismo, a doutrina, a filosofia espírita e a religião, né, ela vem nos tirar da infância. Então, hoje mesmo eu estava tendo a oportunidade na hora do almoço de conversar com 2 amigos médicos a respeito disso, colocando para eles que, para mim, o grande papel da filosofia espírita é nos colocar, nos trazer para um nível de conhecimento dentro desse tema educação moral, então ampliando o nosso horizonte dentro daquele plano consciencial, ou seja, nos dando mais arcabouço para que moralmente a gente julgue melhor, saiba exercer a nossa crítica e que tenhamos ferramentas para podermos escolher melhor. Não quer dizer que a gente vá conseguir, mas ele se propõe a isso. Então eu acho que o Espiritismo é aquele pai e aquela mãe que olha no olho do filho e diz assim, vambora.
Vai viver a vida. Não vem toda hora aqui me perguntar o que você tem que fazer, não. Você tem que pensar pela sua cabeça. Você tem que tomar as suas atitudes. Você tem que fazer as suas escolhas. E a gente espera que você saiba agir melhor, o melhor que pode, escolher o melhor que pode, reconhecer quando errou, saber pedir desculpa, refazer o caminho, sempre buscando um melhoramento. Esse eu acho que é o grande objetivo, né? E por isso, para muitos irmãos, a doutrina ainda é muito dura. É muito difícil de continuar. Porque a doutrina espírita, quando estudada com seriedade, quando colocada de forma franca, sincera, objetiva, buscando trazer o esclarecimento, né, às mentes de todos nós, ela se propõe a consolar sempre, porque isso o mestre nos ensinou, a sermos brandos, tentarmos, né, a sermos brandos, pacíficos, amorosos, mas acima de tudo, elucidando, né, clareando, ensinando, dando ferramentas para que nós possamos nos transformar, caminharmos por nossas pernas e nos transformar. Esse é o grande objetivo. Nós sabemos, espíritas que somos, que tudo nesse planeta é energia, né? É energia condensada. Então, no início do Livro dos Espíritos, quando a gente vai falar do fluido cósmico universal, o que é aquilo senão uma energia? É um tipo de energia que, pela pobreza de comunicação que a gente tem, de palavra falada, escrita, né, e até de pensamento, o que nos cabe é aquilo ali. Então, a gente tem o espírito, que é uma energia, é um tipo, é um dos componentes, e temos o fluido cósmico universal, através do qual através do pensamento, da vontade do espírito, desse ser que é o dotado de inteligência, ele manipula, ele influencia esse fluido cósmico universal a tomar forma. Então ele cria, nós criamos, porque somos espíritos o tempo inteiro, através do nosso pensamento, campos, formas de pensamento, campos de energia vibracionais ao nosso redor. Quando pensamos bem e quando pensamos mal. E muito daquilo que vivemos se deve a uma condição que se retroalimenta. Uma retroalimentação entre aquilo que a gente emana de energia e que os amigos que estão à nossa volta, por sua vez, também emanam em frequência de vibração muito similar ou idêntica à nossa. Por força de atração, estamos todos ali conectados, ligados e aprendendo juntos. Isso é muito importante a gente citar, porque grande parte das coisas que a gente vive, ela se deve a essa situação. Quando a gente está falando que a gente quer educação moral, e a gente começou aqui a explanação do estudo falando em renovação, em transformação, em melhoramento, em aplicabilidade dessa boa vontade, percebam que essa vibração que a gente emite, ela irá chegar no nosso campo vibracional do nosso ser e atingir a todos esses irmãos que comungam da mesma experiência que nós.
Então, quando crescemos não só individualmente, mas também crescemos coletivamente. Porque somos atingidos positivamente por pessoas mais desenvolvidas que nós. É só estarmos ao lado de alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente admira, de alguém que emana uma vibração muito boa, que nos faz muito bem. Aquela experiência é sentida, se reflete na gente e nos traz melhoramento. Se isso é verdade, então nós também somos capazes de emitirmos vibrações que causem melhoramento nas pessoas. E quando eu estou falando pessoas, eu não estou falando de pessoas só encarnadas. Eu estou falando de pessoas encarnadas e principalmente desencarnadas. Então, influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro porque somos seres energéticos, emitimos e recebemos energia em igual proporção dentro da frequência em que vibramos. Em que frequência queremos vibrar? Qual o grau de conhecimento e de experiências queremos viver? Essa é uma pergunta a se fazer. Dependendo da resposta de cada um que estiver assistindo, pensemos em qual aplicabilidade nós estamos desempenhando da nossa boa vontade para alcançarmos os melhores convívios, as melhores vibrações, as melhores manifestações, os melhores sentimentos, afetividades, etc. Porque, de novo, quando eu disse que o Espiritismo ele se propõe a trazer conhecimento para nos tirar da infantilidade espiritual, é nesse sentido. Porque muitos acreditam que vão receber uma coisa que são incapazes de dar. E recebem, tá? Até recebem. Nós recebemos diuturnamente. Porque a espiritualidade maior, ela é benéfica, é igual um pai e uma mãe com um filho rebelde. Sempre que o filho vai chegar perto da mãe, do pai e da mãe, vai receber aquela afetividade, aquele amor, aquele carinho, vai se sentir melhor. Mas quando ele bota o pé na rua e volta a fazer escolha ruim, e volta a tomar atitude ruim, etc e tal, sofre as consequências. Não vai deixar de sofrer. Porque aquele ser é aquele ser. É uma individualidade. Ele precisa crescer, ele precisa evoluir para a coisa acontecer, né? Quais os pilares da educação moral, gente? Então, né? O autoconhecimento, a reforma íntima, né? A família é muito importante, os laços de família. E aí, quando eu estou falando família aqui, vamos tentar ampliar um pouco isso, não para a família consanguínea, mas para a família espiritual. Então, toda aquela comunidade em que nos encontramos inseridos, que nos amparam e nos apoiam nos momentos difíceis, seja dentro de casa, seja no nosso círculo de amizade, dentro ou fora de uma casa espírita, ou de um centro de oração, de alguma filosofia religiosa, essa é uma família espiritual, né? O mecanismo de evolução, ele se dá através do livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha, porque através dessas escolhas nós iremos necessariamente nós iremos responder, pelas consequências dos atos tomados, das escolhas feitas, e a partir disso, o que vier em consequência desses atos e dessas escolhas. Isso é uma questão da lei natural, tá? Não é uma questão, é uma questão de harmonização energética. A gente precisa, então, estarmos atentos para combatermos aquela criança, aquele serzinho dentro de nós que
quer tudo para ele, do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, apegado a tudo, às coisas. A gente precisa controlar esse pequeno rebelde, né? Que é o nosso egoísmo, né? Precisamos fazer a opção definitiva de termos Jesus, o nosso mestre, como modelo e guia. Precisamos trazer esse amigo maravilhoso para o nosso convívio diário. Nos lembrarmos mais dele, nos familiarizarmos mais com ele, pensarmos mais na figura dele da maneira que cada um conseguir. No nosso momento de meditação, de prece, buscar a sintonia com ele, rogando por seu amparo, por sua ajuda, por sua luz, por sua força, por sua bondade, por sua caridade, para que tenhamos força de superar esses obstáculos, que são muitos, que ainda temos que superar. E eu queria trazer aqui também uma reflexão final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. A educação moral é a arte de formar caráteres. É nessa arte que reside o segredo do aperfeiçoamento e da felicidade futura. Então, a educação moral, além dela nos trazer o aperfeiçoamento espiritual, o aperfeiçoamento humano, podemos dizer assim, por isso foi feito aquele link lá atrás, ainda há pouco, a respeito dos infortúnios que vivemos no planeta. Eles não vêm de Marte, eles são daqui, então são resultados das nossas imperfeições. Então, além de trazer esse aperfeiçoamento, vai nos trazer a felicidade. Coisa tão distante para nós ainda espiritualmente falando, de vivermos uma felicidade. Nós temos momentos de alegria, mas a felicidade plena, ela depende de um estado de espírito que ainda não temos, porque ainda não alcançamos. Então, que a gente reflita muito sobre isso que foi colocado aqui, pensando na importância de mobilizarmos essa boa vontade a nosso favor, mas em especial também a favor dos outros. Vivemos dentro de uma coletividade. Sozinhos não somos nada, nem somos ninguém. Pelo contrário, somos todos frutos de uma série de experiências vividas, uma série de relações feitas. Quantas centenas de pessoas passaram pelas nossas vidas para moldar de alguma forma, umas menos, outras mais, o caráter que manifestamos hoje? Quantas? Da nossa família e fora da nossa família, principalmente. No convívio afetivo, no convívio profissional, no convívio social, o quanto aprendemos através do convívio, dos exemplos, do trabalho, né? Com todas as pessoas que fizeram parte do nosso caminho, da nossa jornada. Esse olhar que a gente tem que ter, quando a gente começa a buscar a construção desse olhar, a gente vai saindo um pouco desse centro das atenções, que aquela criança quer gritar o tempo inteiro e ser, para a realidade dos fatos, né? E que tenhamos cada vez mais solidificados em nossos corações essas verdades, para, a partir desse alicerce de coletividade que somos, né? Dessa família espiritual proposta por nós aqui e dirigidas por Jesus, o nosso mestre maior, tenhamos aí como grande objetivo
o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento, que será o melhoramento de todos, de todos. Façamos a nossa parte, sejamos luzes, né? Jesus nos rogou, sois luzes, né? Não podemos ser a candeia debaixo da mesa, né? Temos que ser a candeia, o lampião pendurados no alto, no teto, para iluminarmos um pouquinho mais. Ainda que sejamos chama de vela, mas precisamos nos esforçar para sempre sermos luzes, individualmente, e lembrando sempre a manifestação da felicidade, da nossa plenitude, nunca vai estar no individual, mas sim no coletivo. É através do coletivo, daquilo que a gente consegue viver coletivamente, é que atingimos a nossa plenitude. Individualmente, não somos nada e não alcançaremos nada, somente com o auxílio de todos, mutuamente. Muito bom. Agradeço mais uma vez a Maria Emília pela oportunidade do estudo. Espero que tenha sido útil àqueles que fizeram parte, que ouviram. O meu muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para terminar então, vamos cerrar os nossos olhos, meus irmãos, e vamos mais uma vez trazer a nossa tela mental o nosso querido Mestre Jesus, Senhor Jesus, Mestre amigo, Pai bondoso, amigo de todas as horas. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de convívio, esse momento fraterno, essa uma hora em que falamos do Teu Evangelho de amor, da importância do nosso melhoramento, da aplicabilidade da nossa boa vontade, para que um dia sejamos espíritos capazes, mas principalmente educados o suficiente para convivermos com a Tua presença, para bebermos nas fontes desses irmãos maiores que tanto nos amparam, termos a felicidade de convivermos e sentirmos as suas presenças, já que ainda hoje as sentimos um pouco mais distantes, não porque eles não queiram, mas pela nossa imperfeição, nossa incapacidade de as sentirmos mais profundamente, mais vivamente. Que pela misericórdia de Deus, o nosso Supremo Criador dos seres e das coisas, por intermédio desse Cristo, possamos todos angariarmos forças nessa espiritualidade maior para o nosso progresso, o nosso melhoramento, a nossa educação permanente. Que sejamos luzes em nossas casas, nos nossos trabalhos, no nosso convívio social, e que sigamos firme. Ser conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos
uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima semana. Muito bom estar aqui com vocês. Forte abraço a todos. Fiquem em paz.